Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos do Trovão e hoje o nosso convidado é João Conde. O João tem 35 anos, meninas, está solteiro, ele fez questão de dizer, era uma brincadeira que estávamos aqui todos a brincar. O João fez um curso em Teologia na Austrália, pois é, não é todos os dias que temos um convidado deste gabarito. E é músico, alguns de vocês com certeza já devem ter ouvido algumas músicas dele. E é isso, pessoal, vamos falar de música, vamos falar de outros temas. Com certeza que vai ser um episódio muito fixe. Fiquem por aí. Mas antes de começarmos a nossa conversa, pessoal, like já no vídeo, subscrevam a nossa página, subscrevam-nos também, sigam-nos no Instagram, TikTok, Facebook, estamos em todas as redes, portanto não há desculpas. E sem mais demoras eu passo aqui a palavra ao meu amigo Otávio e uma boa conversa para todos. Eu passo uma bola, eu agora vou passar a bola para ti. Obrigado, João Conde, obrigado, Renato, Tiago, Marcos. Normalmente as caras que aparecem somos nós, ou o convidado e o host, né? Mas há uma equipa por trás que faz tudo isto acontecer e eles são muito importantes neste projeto, o podcast Filhos do Trovão. João, tu hoje és o convidado, és o nosso convidado. E como ele disse, não é todos os dias que temos um convidado que vem da Austrália. Já tivemos uma convidada que veio da Póvoa de Varzim, já vieram do Algarve, agora da Austrália. Nem faço ideia quantos quilómetros são daqui à Austrália, mas eu dou glória a Deus mesmo, até pela questão de nos cruzarmos ao fim de tantos anos. Nunca tínhamos conversado, eu conhecia-te de vista. Mas é como eu sempre digo aqui no podcast e a muitos convidados que vêm aqui, que nada é por acaso. Deus é um Deus de conexões, e não foi uma coisa, digamos, pensada ou preparada, não andávamos atrás de ti já há algum tempo, mas realmente tu cruzaste, entre aspas, connosco. E glória a Deus por isso. E pela tua disponibilidade. Eu sei que também não foi muito fácil vir até aqui, tinhas aí muita coisa a acontecer, muitos compromissos. Eu tenho a certeza, como ele disse, vai ser uma bênção. Tudo aquilo que tu vais partilhar, vais deixar aqui da parte de Deus e também partilhar um pouco do teu coração com as pessoas, porque esse é o principal propósito do nosso podcast. É que as pessoas que nos estão a ver ou a ouvir, não é? Que elas possam ouvir o que tu vais dizer e dizerem que Deus também pode fazer com elas. Aquilo que Deus fez na tua vida, aquilo que Deus fez na minha vida, Ele faz em qualquer pessoa. Não há acepção. E eu gostava de não perguntar, mas estávamos aqui em off ainda a conversar antes de começarmos a gravar. Tu estavas-me a contar a forma como tu encontraste Deus, ou tu até disseste mais ou menos assim, a minha primeira conversa com Deus. Queres contar um bocadinho sobre isso? Quero, mas queria só, antes de mais, agradecer. Agradecer o facto do convite, e sei que isto não é o caso, não é uma coincidência, é mesmo de Deus, e o facto de estar aqui na Austrália neste tempo e nos cruzarmos foi engraçado. Mas estou grato a Deus por estar aqui e grato pelo convite, e agradecer a todos vocês também o facto de confiarem em mim e me trazerem até aqui. Mas sim, podemos começar por aí. Olha, como eu estava a dizer ainda há bocado, foi engraçado que eu, volta e meia, lembro-me disto. Eu morava em Mafra na altura, tinha por volta de uns 15, 16 anos, e para quem conhece Mafra, aquilo tem um convento enorme. Eu lembro-me de estar a olhar para aquilo e deslumbrado e a pensar: Deus, eu sei que tu existes. Eu sei que tu existes, não há dúvida nenhuma. Eu tenho a certeza que este mundo não foi criado ao acaso, mas se tu existes não é assim. Portanto, revela-te a mim, aparece, faz qualquer coisa. E eu fui para casa, nunca mais pensei nisto. Mas Deus diz que aquele que bate, a porta se abrirá, não é? E mais tarde, por causa de uma rapariga, convidei para ir ao cinema, ver o Harry Potter, e ela disse que não podia. O que é que acontecia? Ela tinha naquela sexta-feira um encontro de jovens, e eu disse, eu é que me autoconvidei. Então se não vais, eu vou contigo. E ela, eu explico-te no outro dia. Não, é hoje. Eu vou lá. Na altura eu estava na Santa Casa, era católica, tive que pedir permissão, fui pedir. Fui lá.
Pá, não me lembro da miúda lá. Aquilo, não me lembro o que é que ela fez lá. Só sei que entrei lá, aquilo era um grupo de jovens, a luz assim, tudo um grande ambiente, um rapaz e uma rapariga a cantarem, a tocarem, tudo ali. Eu só a olhar, depois tinha lá duas pessoas a dizer, pá, Deus tirou-me das drogas. E eu só ouvia aquilo de fundo e eu a olhar, parecia um puto deslumbrado. O que é isto? Depois alguém disse, vamos orar, fecham os olhos ali a orar. Isto está tudo maluco, pá. E aquilo manda para a frente e não sei o quê. E a líder de jovens veio falar comigo, olha, posso orar por ti? Não sei o que é isso, mas vá. Pá, ela orou por mim e depois há um momento que ela, não havia forma dela saber nada da minha vida, que eu não conhecia, nunca tinha visto, não tinha comentado com ninguém ali. E a partir do momento que ela estava a orar, pá, Deus começa a falar através dela e dá-me a primeira promessa, que até hoje me lembro, e diz, olha, sei que não tiveste uma infância fácil, não tiveste família, mas eu vou-te dar uma família que tu até hoje não vais conseguir contar. E a realidade é que eu hoje olho e tenho amigos na Austrália, amigos no Algarve, no Porto, em qualquer lugar, e tenho uma família enorme. Amigos e irmãos. Amigos, irmãos, Yeah. em Cristo, e pessoas que não são cristãs, mas que Deus usa na mesma. Yeah. Incontável. E desde esse dia que aceitei Jesus, e até hoje não larguei. Bati à porta, e ele no tempo dele, que é o tempo certo, apareceu. Yeah. Epá, ainda há pouco, na oração prévia que estávamos a fazer juntos aqui, fazemos sempre, eu citei esse versículo, é dos versículos que eu mais gosto e que para sempre está gravado no meu coração. Tiago 4, versículo 8: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Eu lembro-me a primeira vez que disse este versículo numa prisão em Sintra, numa circunstância completamente diferente daquela que nós vivemos, não é? Mas é um facto inegável, não é? Assim como a existência de Cristo é um facto inegável. A existência dele, a questão, digamos assim, de crença, de fé é outra questão, mas a existência é inegável. E é inegável também, e esse teu testemunho é exatamente essa confirmação, para todos nós é uma realidade, de que a ordem é esta. A ordem não é Deus chegar-se a nós. Esta não é a ordem. Ele pode-se revelar. Né? Ele revelou-se a uma mula, por exemplo, mostrou-se. Né? O profeta não viu, mas a mula viu algo que os outros não viram. Mas isso é exceção. O normal é nós chegarmos a Ele. E quem nos está a ouvir e a ver, esse é o princípio que Deus estabeleceu. Porque Ele é que é Deus. Não é Deus que se tem que... Claro que Ele se revelou a ti e a mim, mas tu acionaste o princípio. Chegaste a Ele. Tu bateste à porta, como eu bati e todos batemos. E esse é o princípio. E é um facto inegável. Eu desafio, não vocês aqui, porque nós estamos todos na mesma cena, mas a qualquer pessoa que se chegue a Deus e que Ele não se revele, que Ele não faça ou diga nada, eu desafio qualquer pessoa a vir desmentir este facto. É impossível. Eu digo mesmo isto com João, ainda bem que pegaste por aí a conversa, porque vem a atalho de foice. Eu desafio qualquer pessoa, essa pessoa chegar-se a Deus e que Deus não se chegue a ela. É impossível. É impossível. Eu digo isto com ousadia e com convicção. É impossível eu chegar-me a Deus e Deus não se chegar, Ele não se mostrar, Ele não se revelar. Pode não ser da forma que eu estou à espera. Sim, não, e é importante a gente não pormos Deus numa caixa, porque há muita gente, infelizmente, que Deus revelou-se assim a mim e vai acontecer igual a ti. O que eu tive, a experiência que eu tive com Deus, era para ser comigo, porque Deus melhor que ninguém sabe a minha vida, mas não vai acontecer da mesma maneira que tu. Então, a qualquer pessoa que tenha no coração falar sobre Deus, não metam Deus numa caixa, porque é impossível. Aliás, não somos nós somos usados por Deus para falar as boas-vindas e as boas notícias, desculpem, mas não somos nós que mudamos corações. Tal e qual. Não sou eu, ou tu, ou qualquer pessoa aqui, ou um pastor, nem convences ninguém, que vai convencer que tu acreditas ou não em Deus. Não vale a pena. Portanto, se tu tens no coração falar sobre Deus, ótimo.
mas não dês a tua caixa de Deus a outra pessoa, porque Deus é grande demais para ser metido numa caixa e é assim que Ele se vai revelar e é assim que Ele vai acontecer e isso não é um trabalho nem teu nem meu. O Espírito Santo vai tocar no coração das pessoas no tempo certo, o tempo de Deus, que não é igual ao nosso. Deus está fora do tempo. É verdade. Isso é mesmo, isso complementa tudo aquilo que eu estava a dizer anteriormente, que é outro senão em algumas pessoas, é que as pessoas querem formatar a Deus, não é? Até nós somos crentes há algum tempo e muitas vezes nós caímos nesse erro, nós estarmos a formatar Deus. E não até falava isso comigo. Epá, nós às vezes colocamos Deus ao nosso nível. Parece que Deus é o amiguinho aí Ele é nosso amigo, Ele está próximo como mais ninguém está. Mas atenção, Ele é Deus. É o que tu disseste, Ele está fora do tempo. O conceito de tempo é nosso. Não é? Porque Deus vem de eternidade em eternidade. Para Deus não há esse limite, para nós há. Não é? E esse é realmente um dos grandes empecilhos. Não é? É mesmo. De que as pessoas colocam Deus numa caixa e que tem que falar através, como falou contigo, através de uma pessoa, ou terá que falar assim. Não tem que ser assim. Não é? Isso do tempo, podemos ir por aí. Estávamos a falar de C.S. Lewis há bocado e ele fala nisso. Há muita gente, se Deus é tão grande, não sei, mas como é que Ele consegue? Eu estou na Austrália a orar e depois tu estás aqui em Portugal a orar. Como é que Deus consegue estar na Austrália e aqui ao mesmo tempo? Porque nós estamos habituados a pensar na nossa realidade, mas Deus está completamente fora de espaço, tempo. E para Ele, o que nós pensamos, está na Austrália e aqui ao mesmo tempo, isso para Ele é uma coisa mínima. Ele está fora desse pensamento. Exatamente. E nós pensamos na nossa forma de pensar o que é justo. Sim, nós temos é normal, as nossas experiências de vida e colocamos isso. Só que Deus está completamente fora do nosso daquilo que é o tempo para nós. Então Ele consegue estar comigo na Austrália, contigo aqui e não há dúvidas nenhumas. É como aquela história, agora falaste nisso, lembrei-me, a história do fim do ano. Eu não sei como é que é a sequência, mas às vezes na Austrália já está a malta a mandar foguetes, ainda está a malta aqui a jantar, ou está a almoçar. Verdade. Ou seja, eles já estão a viver uma realidade que nós vamos viver mais à frente. Os meus amigos normalmente ligam-me a perguntar se é seguro entrar no ano novo. Como é que é? Está-se bem aí no ano novo? Pois, ele disse, e convém lembrar isso, tu estás na Austrália. É verdade, estou lá com cangurus. Com cangurus. É para toda a gente. Mas é muito importante e podemos ir muito por aí, porque é fácil a gente, e é o que estavas a dizer, é fácil a gente colocar Deus no nosso patamar. O que é errado e não devemos fazer. Ele está completamente fora daquilo que... E nós devíamos pensar assim, porque se nós pensarmos assim, há muita coisa que se vai livrar dos nossos pensamentos. Por exemplo, vamos a falar de esperança, daquilo que é ter esperança. Se nós pensarmos, por exemplo, as grandes pessoas que fizeram grandes coisas pelo Evangelho, o fim da escravatura, eram cristãos que tinham a noção que iam para a eternidade. Ou seja, eles tinham noção que o tempo deles não ia acabar aqui. Então a vida deles não acabava aqui, então eles não tinham medo de lutar pelo fim da escravatura, não tinham medo de lutar pela diferença de cores na América, o Martin Luther King. Isso. E eles lutaram e não se calaram porque eles acreditavam e acreditam que o Deus não acaba ali. Resume esta terra. Então eles não tiveram medo de falar e de perder a vida deles para continuar a falar do Evangelho. Aliás, não vamos tão longe. O início da cristandade, Apóstolo Paulo, as pessoas morriam. Aliás, há pessoas que dizem que Deus não existe, então porque é que pessoas morriam a proclamar que Jesus ressuscitou? Isso é a maior prova que temos da ressurreição. Há muitas, mas essa é uma delas. Como é que pessoas que morreram podiam dizer, isso é uma mentira, não sei o quê. Não, eles morriam. E aquilo para eles era um orgulho morrer pela fé. Havia eu não sei o nome dele, não quero estar aqui a mentir, mas havia um que dizia, um pai da fé que dizia: vocês estarem a matar cristãos não é acabar com a cristandade. Vocês estão a colocar sementes e a dar força a Cristo para continuar. E foi o que aconteceu. E aquilo morrer para a fé era um orgulho para eles.
Sem dúvida. Não, tu disseste, e eu concordo plenamente contigo, o facto que tu relataste aqui é a maior prova, né? Porque algumas pessoas questionam, então, mas como é que vocês sabem que Jesus realmente ressuscitou dos mortos? Porque essa é o grande facto. Falámos aqui num episódio com um historiador, ele é um especialista em história bíblica, em arqueologia bíblica, e ele dizia isso. O grande facto do cristianismo não é a morte na cruz, é a ressurreição. A ressurreição é o que define todas as outras, entre aspas, religiões. Não é? Então, mas como é que vocês provam? Porque estão sempre a questionar essa questão. E tu disseste, essa é a resposta que eu diria perfeita. Não é? Porque como é que as pessoas, se a pessoa te perguntasse se tinhas visto Jesus ou não, tu podias dizer que tinhas visto ou não, mas se te colocassem num cenário de morte, e não és só tu, és tu e a tua família que vai para a arena. Exatamente. E tu vais para a arena de mãos dadas com a família a cantar louvores, a rir, e os leões devoram as pessoas por uma mentira. Espera aí, aquele é o ponto de, digamos, é o tira-teimas, o chamado tira-teimas. E eles davam a vida, eles entregavam a vida. Vocês querem a gente? Porque é o que tu estás a dizer também, eles viviam esta vida em função da vida eterna. Não é? Eles não viviam só esta vida. Não é? O apóstolo Paulo dizia isso. Se a nossa vida se resume às coisas deste mundo, somos uns miseráveis. Somos miseráveis. O que ele está a dizer é que tudo aquilo que nós amamos, tudo aquilo que nós vivemos, se resume a esta passagem, pode ser 50, 70, 80 anos, 90, nós somos miseráveis. Porque ele sabia, lá está aí a grande questão. Porque ele próprio disse que viu coisas inefáveis. Ele nem relatou isso. Ele viu coisas, ele foi levado ao mundo, a palavra mundo espiritual pode não ser a certa, mas ele foi levado ao terceiro céu, que ele diz, ele foi ao mundo espiritual e viu coisas que nós não vimos. Lá está a questão do tempo e fora do tempo. E ele disse que se nós vivermos só aquilo que tem a ver com esta vida terrena, nós somos uns miseráveis. Então é o que tu estás a dizer. Ele passou a viver a vida dele com esses homens que tu falas, não é? Esses heróis de fé. Porque eles sabiam. Aqui é só uma passagem. Os que entravam na arena, eles sabiam. A gente sabe que Jesus, ele apareceu. Nós vimos ele vivo. Nós vimos ele na cruz, soubemos que ele tinha sido crucificado e depois vimos ele na praia, com eles, a comer. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado e que Jesus disse, eu vou preparar morada para vocês. Jesus deixou essa promessa. Ainda há pouco estávamos a falar, e é outro facto inegável acerca de Jesus, que mais ninguém tem ousadia de dizer. Ele é um homem de palavra. Tudo o que ele disse se cumpriu. Ele disse a Pedro, Pedro, tu vais-me negar. Ele já sabia o que é que ia acontecer. Eu vou à cruz, mas eu vou ser ressuscitado. E ele continua a dizer, eu vou preparar morada para vocês. Eu voltarei. Eu vou voltar. Virei buscar-vos. Então, essa é onde nós nos agarramos. Estamos a falar um pouco, estamos a conversar, não é? Um pouco sobre isso. Vamos nos agarrar ao quê? Não nos agarramos à religião, não nos agarramos a tradições, porque é um impedimento, na minha opinião, é um grande impedimento, digamos, à verdadeira fé. A tradição é terrível. A religião também. É algo que Jesus sempre combateu. Sempre. Se havia pessoal que ele embicava, entre aspas, era com os religiosos. Porque eles eram a antítese da fé. Não é? E ele sempre nos disse, e sempre disse aos discípulos, e diz a nós hoje, que na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Não é? Então, se nós olhamos, João, se nós olhamos para todo o histórico de Jesus, tudo o que ele disse se cumpriu. Então eu chego à conclusão que ele é confiável. Ele é um homem de palavra. Ele é um homem de palavra. Tudo o que ele disse se cumpriu. E vai se cumprir. Então é isso que a gente tem que se agarrar. A gente vai se agarrar ao quê? Não é? À religião,
vamos agarrar às tradições da sociedade portuguesa, ou seja o que for. Não, nós vamos nos agarrar ao que Jesus disse. Há uma coisa muito interessante. Eu vejo muitos debates apologéticos e aí no YouTube e vejo muita gente que tentava provar que Jesus não ressuscitou. Eu vou provar que ele não ressuscitou. Jornalistas, pessoas que sabiam o que é que era preciso fazer para provar que isto é falso. Houve um deles que até, olha, a minha mulher, ele era eu não sei nomes, senão não vou dizer nomes, mas isto são histórias verídicas. A minha mulher virou cristã e eu já odiava cristianismo. Então agora, e chocávamos. E ele estava a pensar, como é que eu vou provar que isto não é verdade? Vou provar que ele não ressuscitou e isto acaba-se já. Ele começou a fazer as provas, não sei o quê, pôr tudo junto, hoje é cristão. Todas as pessoas que dizem eu vou provar que Jesus não ressuscitou viram cristãos porque não é impossível. É impossível. Há pessoas que dizem, pode ter sido uma ilusão, mas como é que uma ilusão é se fosse uma pessoa? Como é que vais provar que 500 mil pessoas, ou as pessoas que viram Jesus, não sei quantas pessoas foram, que tiveram a mesma ilusão ao mesmo tempo? Só de uma vez foram mais de 500. Como é que vais provar isso? Há uns que falam em delírio, mas isso é impossível. É a mesma coisa de ilusão, não dá. É uma ilusão. Não dá para provar. Não dá. E depois é o outro inegável, que é o facto de haver histórias de pessoas que nem crentes eram, que têm relatos. Pilatos tinha escritores. A história de Pilatos está escrita. Flávio Josefo. Josefo é um deles que fala do Cristo. Ele não diz Cristo, ele diz Cristo Taves, ou uma cena assim, que ressuscitou dos mortos. E aquilo era um problema para os romanos, porque eles estavam a levantar. Por isso é que eles começaram a ser perseguidos, que eles estavam a perder pessoas. E na altura, engraçado, os cristãos eram chamados ateus, porque eram os únicos que não acreditavam nos deuses todos, só acreditavam num Deus. Exatamente. E aquilo para eles era, estes gajos são ateus. E criavam distúrbios no sentido, não era distúrbios de andar ali à porrada com as pessoas, era distúrbios na fé. Exatamente. É que quando Paulo falava em Coríntios sobre a fé, ter a fé numa pessoa que ressuscitou, é estar a mexer em coisas espirituais muito grandes, não é? E há outra coisa também engraçada, que é, estavas a falar há pouco de várias religiões. Não vale a pena estarmos aqui a nomear todas, mas quando tu falas do nome de Jesus, o mundo espiritual treme. Tu falas de... Já disse isto aqui uma vez. Tu falas sobre uma pessoa, sei lá, mas ali, isso aqui, eu sou isto, sou aquilo, o budismo, isso é bué fixe, zen, e não sei o que mais, é cool. Falas de Jesus, as pessoas começam a tremer, não me fales disso. Até se encolhem todos. Até se encolhem. Eu já falei isso uma vez aqui com alguém, já não sei. Estavas aí. E agora tu vens e falas exatamente o mesmo. Eu lembro-me uma vez de estar num cabeleireiro, não é num barbeiro, que agora vou a barbeiro, que é um amigo de infância, e pronto, o barbeiro, temos de ser fiéis ao nosso barbeiro, eu tenho este princípio. Já vi. É verdade. Acredita, uma vez... isto é só aqui uma à parte, não vamos mudar de assunto, mas eu uma vez, por necessidade, estava longe aqui da zona, e tive que lá ir a um barbeiro, acreditas que eu senti-me mal? Pois. Senti mal, isto é estranho, não disse nada. Mas disse assim, não tem nada a ver, pronto, mas é uma à parte. E eu estava a dizer exatamente isso, tu estás a dizer, eu disse isso a ele, e tal, e o cristianismo, isto e aquilo, e disse, é um facto que faz toda a diferença, né? Em todo o aspecto, digamos, religioso. As pessoas associam toda a religião. E quando estava num cabeleireiro há uns anos atrás, ele estava-me a cortar o cabelo e eu sabia que ele não acreditava, aliás, ele repudiava, ok? E quando eu comecei a falar com ele, assim na boa, mas isso é o quê e tal? E quando eu digo Jesus Cristo, o gajo deu um salto quase para trás. Isto é literal. Isto eu não estou a inventar nada. Ele deu um passo atrás. O quê?
não gosto nada dessas coisas. É isso exatamente que tu estás a dizer. Porque dizeres Deus é uma coisa. Exato. Está bem, Deus pode ser muita coisa. Sim, Deus pode ser uma vaca. É. Na Índia, não é? Os muçulmanos acham que o Deus deles é o mesmo que o nosso. Pois, E os deuses, exatamente. aliás, os deuses muçulmanos, o Deus é o mesmo. Só É. variam ali, entrou ali em Abrão, o outro entrou para não sei onde. Mas o Deus é o mesmo para eles. Mas se falares de Jesus, Yeah. não é a mesma coisa. Faz toda a diferença. Por isso é que eu quando faço histórias ou faço uma publicação, eu ponho sempre o nome de Jesus. Yeah. Sempre. Que é para não haver dúvidas. Sem dúvida. Yeah. Por falar em cabeleireiros, há uma história muito engraçada. Que é um homem que vai ao cabeleireiro e ele começa a falar sobre Jesus, ele, não sei o quê, não acredito nisso, Deus não é real. E ele ficou ali a pensar, pronto, está bem. Entretanto, ele vai-se embora do cabeleireiro, nisto vê um sem-abrigo. Ele vai, olha, anda comigo. E ele vai até ao cabeleireiro, sem-abrigo, barba, cabelo longo. E ele chegou ao cabeleireiro, olha, eu não acredito em cabeleireiros. O que estás a dizer? Ainda agora estiveste aqui, então este homem aqui está cheio de barba e cheio de cabelo, é porque cabeleireiros não existem. E ele ficou, Exatamente. é só uma parte, mas É uma parte engraçada. muito interessante. Mas isso tu agora falaste há pouco, desse muçulmano, não é? Tu disseste que ele queria provar a não existência da ressurreição. Ele acionou o princípio de Tiago 4, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus. Neste caso ele foi à procura. Ou seja, ele foi mexer, ele teve que andar ali a esgravatar. Deixa lá ver. E tal, isto. E Deus aparece. E tu vê outro exemplo. Ainda ontem falei com um amigo que já esteve em alguns países da Ásia, pregador lá, Malásia, Indonésia, e os relatos que chegam por exemplo, a Indonésia é o maior país do mundo muçulmano. Não é? E Irão, vê tu, Irão, Índia, Indonésia, Malásia, esses países assim, onde o Evangelho não é aceito da mesma forma, Jesus está a aparecer em sonhos a eles. E eles convertem-se ao cristianismo. Não é? Aliás, o Irão Epá, está agora incrível. Não é incrível, com um surto. é fé. Diz isto? Chamamos assim, o Irão está agora com um surto, Yeah. chamamos assim de cristãos em caves e coisas que... Conversões, conversões. coisas assim. E Cá a Índia. está, que não é ninguém. Yeah. Nós tivemos aqui um convidado, não me recordo do nome dele, mas que era missionário, que trouxe... O Edilberto. Edilberto, isso mesmo. Obrigado, Otávio. Edilberto. Mas ele deixou aqui o testemunho que nas viagens dele, por exemplo, na Palestina, havia igrejas clandestinas. Ele deixou aqui esse testemunho. Eu na Austrália conheci amigos meus que são do Egito, eles fazem parte da Igreja Cóptica Ortodoxa do Egito. E o Egito até há bem pouco tempo, há uns 30 anos atrás, ainda sofriam perseguição. Tem que ter no livro deles que são cristãos, e dizer, as escolas são boas más, e eles têm, muitas vezes, sofriam atentados, e antes, ainda mais, um tempo atrás, a língua cóptica começou a ser proibida. E eles tinham igrejas, aliás, há muita igreja no Egito que agora são pontos turísticos, que o governo mudou, agora o cristianismo não é assim tão perseguido, mas que são enclaves. Se fores ao Egito e puseres igrejas em caves, vai aparecer muitas igrejas lá que são dentro de grutas e escavacadas na parede. E não há forma de parares. Quando Deus se move, não há forma de parares. E o Irão é... O grande movimento acho que está a começar através das mulheres. Aliás, quem foram os primeiros a ver Jesus que ressuscitou? Foram as mulheres, porque ele sabia que as mulheres eram as primeiras a ir a internet mais rápida na altura. Se quer espalhar uma notícia, mas é verdade, se quer espalhar uma boa notícia, fala. Aliás, por falar em mulheres, a Bíblia, em termos históricos, é dos primeiros livros que até então a mulher era uma propriedade do homem. Yeah. A Bíblia é dos primeiros livros a começar a pôr a mulher ao patamar do homem. Yeah. A ponto de temos muitas mulheres que eram missionárias, Paulo tinha muitas mulheres que ajudavam, apoiavam no ministério dele. E Jesus também. Aliás, mencionava mais as mulheres que os maridos. Yeah. Atenção. E eu sei que há muita polémica dentro do cristianismo, que há igrejas que não aceitam que a mulher pregue e não sei o que, eu não quero ir por aí. Yeah. Mas eu quero ir pelo ponto de que o cristianismo foi o primeiro a começar a dar valor às mulheres e a tirar as mulheres de propriedades e de coisas que eram assim. Aliás,
quando Deus introduziu o divórcio ainda no Velho Testamento, era para proteger as mulheres, que não se podia divorciar. Essa lei do divórcio veio para proteger as mulheres. Depois o cristianismo ainda pôs mais. Depois, obviamente, que a igreja tem o seu lado escuro e começou a haver movimentos patriárquicos e a pôr outra vez a mulher em patamares diferentes, mas o cristianismo foi o primeiro a colocar, a pôr as mulheres num patamar que é onde devem estar, ao mesmo nível. E Jesus, e tu falaste disso agora, Jesus faz questão, não é? Entre aspas, de se revelar quando chega ao túmulo, quem chega ao túmulo são elas, não é? E são elas que levam a notícia e tudo mais, sem dúvida alguma. Isso nem há comparação. Não há comparação. Jesus veio trazer igualdade para todos. Igualdade e as mulheres, e nós vemos a forma como Deus tem usado tantas mulheres. Por acaso é daqueles assuntos que não temos falado muito aqui, mas é importante, ainda bem que falaste nisso. Tem que ser falado porque, mais na América, o feminismo está a ser muito atacado. Igual como as crianças também, eu não quero ir para estes tópicos, não vale a pena, mas a mulher é sempre muito atacada. Sofreu muito durante a época católica e agora começa a haver outra vez muitos ataques espirituais às mulheres também nisso, porque há muito aquele feminismo de as mulheres têm que ser iguais aos homens. Porque é que há essa necessidade? Exatamente. E se tu és cristã e tu és mulher, não tenhas dúvida que para Deus não és nem melhor ou pior. Deus não olha para nós, olha aquela mulher, aquele homem, não há cá isso. Acho que por acaso tivemos aqui um episódio ainda a fechar o ano que passou, já estamos num ano novo, né? Que foi precisamente a falar sobre não o machismo, mas sermos masculinos, sejamos homens. Foi o título desse episódio. Ver essas diferenças. Mas é importante, eu não vou estar a repetir o que falámos nesse episódio, mas é importante as pessoas só perceberem uma coisa, que há diferenças. Bem grandes. Não é? Bem grandes. Né? E temos que aceitar e respeitar isso. Como há diferenças entre as estações do ano, ao verão e ao inverno, há diferenças. Não é questão do verão ser melhor ou ser pior que o inverno. É diferente. E temos que aceitar isso. E foi assim que Deus fez. Ele é que planeou, né? E Ele faz tudo perfeito, fez tudo perfeito. Ele é que planeou as coisas assim. Quem somos nós agora para dizermos que está errado ou que Deus não fez bem a sua obra? Claro que fez. Mas pronto, é outro assunto. Olha, eu quero ir por outro assunto que acho que é muito importante. Estavas a falar sobre as diferenças de cristianismo entre várias religiões. Há uma coisa muito importante que acho que é importante nós falarmos e que acho que aqui em Portugal é um bocadinho em todo lado, que é o facto de o cristianismo também tem uma grande diferença no que toca a muitas outras religiões, é o facto de não és tu que tens que fazer as obras todas. E a gente esquece muito disso às vezes. Há muitas religiões que tens que fazer os deeds, as boas ações, e depois lembro-me de falar das boas ações. Temos que fazer isto, temos que fazer aquilo, obras, as obras, as orações, temos que orar isto, aquilo. Jesus veio e morreu na cruz por ti. E não há nada do que tu possas fazer que te vá salvar. Aquilo que te salva é teres fé em Jesus. E depois, porque tens fé em Jesus, as boas obras vêm. Não é porque tu fazes boas obras que vais ter fé em Jesus. Mas é por causa da tua fé que Ele te salvou, as boas obras vão começar a revelar e pelo bom fruto se revela quem é que é realmente cristão ou não. Mas há uma grande diferença aqui no cristianismo, que é Jesus já fez por ti e nós somos todos pecadores. Há uma história interessante que é uma pessoa que eu sigo. Eu sou muito mau em nomes, por isso é que o meu nome lá na Austrália chamam-me JC, que é para ser mesmo fácil. Eu sou horrível em nomes, mas há um gajo que eu sigo na internet. Ele fala de Jesus, vai a universidades americanas e vai falar sobre Jesus. E houve um que lhe perguntou assim: você, como é que é em português? Você atrai a sua mulher? E ele: não, mas porquê é que está a perguntar isso? É só para saber se é mais um hipócrita que vem para aqui falar sobre Jesus e trai as mulheres e não sei o quê. E ele diz assim: não, calma. Eu não traio a minha mulher. Eu não pequei nesse sentido.
mas eu sou um pecador. Eu não sou mais ou menos que tu. Aliás, porque eu sou um pecador e sou falível, Jesus morreu por mim e é porque eu tenho fé nele que sou salvo. Não é porque trai a minha mulher ou... Obviamente não estou aqui a dizer que tens de trair a tua mulher e tens free pass em pecar. Não é nada disso que eu estou a dizer. Mas nós somos todos pecadores. Estejas na igreja, não sejas da igreja, por isso aquela história, eu sou cristão, sou melhor que os outros, acaba com isso. Temos que ser humildes e amar as pessoas. Não é amar o pecado, mas é amar a pessoa. Nós não somos melhor que ninguém. E não é porque eu não traio a minha mulher, ou porque não vejo pornografia, ou porque não faço aquele pecado, que sou mais ou menos que a outra pessoa. E é importante o cristianismo, a grande diferença do cristianismo para outras religiões é exatamente isso. Não é com a tua força e com aquilo que tu fazes que tu vais ser salvo. Não é pelas obras, é mas pela fé. Tu és salvo porque acreditas em Jesus. É pela fé apenas. Pela fé que és salvo. Depois, porque tu tens essa fé, depois os frutos vão revelar. Eu tenho um livro, ainda bem que falas nisso. Este livro está aqui. Chega de regras. Eu li este livro, alguém me indicou este livro, li assim na boa, mas este livro veio abrir aqui um panorama diferente na minha cabeça. E ele, a certa altura, diz ali uma coisa que vai ao encontro do que tu estás a dizer. Ele está a dizer, é um bocado radical, mas ele diz assim: se eu tenho que fazer alguma coisa no aspecto de obras, tu estás a falar de fazer um sacrifício ou fazer qualquer coisa, eu tenho que mover qualquer coisa para alcançar qualquer coisa de Deus, eu não estou na fé, eu estou na lei. Eu estou na lei. Se eu tenho que dar alguma coisa para receber outra coisa, eu não estou na fé. Eu estou a dar porque eu estou a ser obrigado a dar. É uma obrigação, é uma lei, não é fé. Pode não estar envolvido com fé. Então está errado. E é muito fácil cair nisso. E é fácil. Se estás na igreja e serves, é muito fácil. Ainda bem que estás a falar nisso. Vê tu que está aqui em Gálatas 3, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, e nós sabemos que a grande maioria das cartas dele, não as pastorais, mas as outras, que eram dirigidas às igrejas, era para os alertar, para os corrigir também, para os exortar e edificar, mas por via de... alguns, e neste caso os Gálatas, caíram nisso, que eles já tinham conhecido a verdade através do Evangelho e agora estavam a ser enganados para voltarem de novo atrás, para a lei. Não é? Ou seja, tinham que, ok, vocês são salvos por Jesus Cristo, mas ainda têm que obedecer à circuncisão, ainda têm que fazer os sacrifícios, e o apóstolo Paulo está aqui a dizer a eles: mas, ó Gálatas insensatos, quem é que vos disse essas coisas? E depois ele diz aqui, Gálatas 3:10, vê tu isto. Quando eu li isto, já li isto várias vezes, mas desta vez fez aqui um panorama diferente. Gálatas 3:10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. É o apóstolo Paulo que está a dizer. Claro que há muitas pessoas que não gostam destas escrituras. E o apóstolo Paulo sabia da lei. E ele sabia, ele era fariseu do mais alto nível. Tu estudaste alto nível teologia, ele estudou alto nível, era um fariseu. Porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente, é o que tu estás a dizer, ele a dizer no versículo 11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E depois ele diz também que tudo aquilo que não é fé é pecado. Se tu comes ou não comes, é pela fé. Se comes por obrigação, não estás a comer pela fé. É pecado. É o que ele diz. Tudo o que não é... Epá, o apóstolo Paulo era muito radical, não é? Mas ele diz isso. Tudo o que não provém da fé é pecado. Ou seja, estás a errar. E é exatamente isso que tu estás a dizer. E hoje nós vemos em muitos lugares, em muitas pessoas, um discurso que apela à permanência na lei. Estás a entender? E se nós lermos estas cartas do apóstolo Paulo, tu já as leste de certeza várias vezes. E Filipenses também falam nisso. Ele diz isto, pessoal. Hebreus diz a mesma coisa. Pessoal, não é pela lei, não é pelos sacrifícios, está lá atrás. E o apóstolo Paulo até diz outra coisa. Ele diz: se nós continuamos a fazer circuncisão, a fazer os sacrifícios, sacrificar animais, a trazer isto, a trazer aquilo, nós estamos a dizer que aquilo que Jesus fez na cruz não foi suficiente. Temos que fazer mais cenas. Então como é que ficamos? Não é? Só que, sabes qual é, na minha opinião, o problema aqui?
E porque é que muitas pessoas sabem isto, não é? Muitas pessoas que estão nos púlpitos sabem isto, mas preferem não fazer. Porquê? Porque a lei traz-lhes benefícios. Estás a entender? A lei, o chicote, é muito mais fácil usar o chicote e a lei. Atenção, tens que dar, porque se tu não deres, pá, vai-te aparecer aí umas contas extra para pagar. Atenção, porque vêm as doenças. Olha, veio o gafanhoto. É fácil. As pessoas ficam temerosas, com medo. Então, se tu estás no medo, tu já não estás a dar uma oferta com medo. Que oferta é essa, man? Então, se abris a televisão hoje em dia, aquilo que é noticiado é medo, que é para agarrar as pessoas. Tal e qual. E essa é a maior, aliás, uma das piores coisas que há hoje em dia é o medo das pessoas. E só tens medo se fores ignorante. E se não souberes a verdade. Tal e qual. Por isso é que as pessoas morriam sem problemas nenhuns, que eles sabiam o que era a verdade. Vou-te matar por causa de que acreditas em Jesus. Podes fazer o que tu quiseres. Estás à vontade. Eles não tinham medo. E o medo traz muito problema para a sociedade. E, aliás, se olhares hoje em dia, eu estava agora no comboio e olhar para as pessoas tudo triste. Pois é. Tudo triste. Aliás, eu cheguei cá e comentei: as pessoas estão tristes aqui, pá. E tu notaste essa diferença? Como é que sabes isso? Pá, olho para as pessoas, vejo as pessoas a caminhar para baixo, a olhar para baixo. Depois comecei a sair com amigos meus e o discurso deles era de negatismo. Pá, negatividade, já não sei falar em português. Mas era uma coisa negativa, pá. E olha, há um estudo que fizeram há pouco tempo que é bem interessante. Perguntaram, deram assim, as pessoas que tinham sorte e pessoas que, na vida, aqueles que, eu tenho sorte na vida, e aqueles que, não tenho sorte nenhuma na vida, e fizeram um teste com eles. Deram-lhes um jornal para a mão e disseram assim: olha, conta quantas fotografias é que estão neste anúncio, quantas fotografias é que estão neste jornal. Ora, as pessoas que tinham sorte na vida viraram a segunda página e tinham um anúncio que dizia assim: neste jornal estão 42 fotografias. As pessoas que tinham sorte, a maior parte deles fechou o jornal, deu, olha, isto tem 42 fotografias. As pessoas que não tinham sorte nenhuma, contaram, deram mais erros, porque não viam as fotografias todas. Isto para dizer o quê? Se as pessoas dizem que não têm sorte, para já o discurso, que não deves, aliás, é cristão, a forma como tu falas influencia muito a tua vida espiritual. Aquilo que tu falas torna-se verdade. E depois porque tu achas que não tens sorte nenhuma na vida, olhas para baixo e depois não vês aquele anúncio. Tu tens, eu tenho que fazer isto, eu já sei como é que vai ser a minha vida, isto eu não vou conseguir tudo. Os gajos têm sorte, olha, veem tudo, estão mais livres, não têm peso nos ombros, veem as páginas todas e leem. E é interessante isso. É que, e aliás, o catolicismo no início, quando veio o Lutero e traduz a Bíblia para toda a gente, é um bocado nisso. As pessoas não sabiam, então começavam a pagar para o primo poder ir para o céu, as purgações, porque eles não sabiam. Quem tem poder da verdade tem poder sobre as pessoas. E hoje em dia, graças a Deus, toda a gente tem acesso à palavra de Deus. E eu posso estar aqui a falar o que eu quiser, tu podes estar aqui a falar o que tu quiser, mas tu não lês a palavra, não vais aquecer lugar já à igreja. Eu tenho muitos amigos que leram a Bíblia e não foi por causa disso, são crentes. Leram a Bíblia porque quiseram ler. Há estudiosos que leem a Mas Bíblia. hoje em dia, e era o que eu estava a dizer, uma das melhores coisas que eu tenho como bênção ter estudado teologia, o bachelor, é a forma como, se eu quiser pegar um tópico, eu hoje sei o que é que eu tenho que fazer para poder chegar a esse tópico e ver, olha, tenho as evidências, tenho referências, não podes chegar aqui e dizer, ele disse isto aqui na Bíblia, não sei o quê. Não, tens de ter referências para fazer backup daquilo que estás a dizer. E por eu saber como é que chega à verdade, essa é a maior ferramenta que eu tive ao tirar a teologia. E hoje em dia nós temos, graças a Deus, acesso à Bíblia. Que antigamente as pessoas não tinham, e porque não tinham a Bíblia, as pessoas, aliás, o gnosticismo vem disso, as pessoas não virem com a lei, porquê? Porque não havia a Bíblia na altura, era o Torá que era lido nas sinagogas, não era igreja, era sinagogas, e era fácil chegar lá ao outro, porque na altura, principalmente
quem sabia grego e quem sabia falar e quem sabia escrever era tudo pessoas que tinham o poder da palavra, que o Paulo era muito bom nisso, porque ele estudava isso, então a forma como ele discursava, ele sabia como é que havia de chegar às pessoas. E qualquer um outro chegava lá e pregava o judaísmo, porque para eles só podia haver um Deus, e por isso é que eles forçavam muito o facto de Jesus não ser Deus, por exemplo. Depois veio o gnosticismo, que era aqueles que acreditavam que tudo o que era espiritual é bom e tudo o que é carnal é mau, portanto Jesus não podia ser Deus porque ele era carnal. Pá, e é um monte de coisas. E como não havia a palavra, era fácil de enganar pessoas. E por isso é que, que Paulo, muitas vezes, e hoje temos o Novo Testamento, porque Paulo é o grande influenciador, porque ele escrevia aos gentios, e hoje temos acesso ao Novo Testamento por causa de Paulo, porque ele sentiu necessidade de acompanhar as pessoas a escrever. Aliás, ele entrou em choque com Pedro, porque Pedro foi o primeiro a ter um sonho que devia de ir pregar aos gentios. Sim, aquele lençol com os animais impuros. E o próprio Pedro, que viu Jesus ressuscitar, que viu tudo e que acompanhou Jesus, quando nas sinagogas estavam os judeus e os gentios, ele sentava-se ao pé dos judeus. E Pedro deu-lhe um safanão. Mas Paulo deu-lhe um safanão. Então, mas olha lá, tu dizes uma coisa e pregas uma coisa e estás a fazer outra, mas tens de decidir. Exatamente. E o grande desafio que eu te coloco, a ti que estás a ouvir, e a toda a gente que se diz cristão, para já é o facto de seres humilde. Deitares abaixo todas as barreiras que tu tens, que vêm da tradição, que tu ouviste na igreja, não sei o quê. Tu não tens que saber tudo. Eu não sei tudo. Eu estudei teologia. É uma ferramenta. Uma das melhores coisas que eu aprendi lá é aceitares que não sabes tudo e teres aquela atenção. Tu não és Deus. Claro. E seres humilde para não saberes tudo é uma das grandes coisas que podes ter, uma das grandes virtudes. E depois a outra é tu tens as ferramentas todas para tu poderes back up tudo aquilo que tu sabes e andares na verdade. E deixares de ser aquele sal que já passou, insípido, já não dá para salgar a comida. E não há ninguém que pode fazer isso por ti. Ninguém. Pá, eu a semana passada, não sei, 2 semanas, ouvi um pregador muito, não vou dizer o nome, muito conhecido nos Estados Unidos, mundialmente conhecido. E ele estava numa conferência assim com alguns pastores, amigos dele. Ele diz que ao longo dos anos, estamos a falar de um ministério de muitos anos, global. Ele disse que, pelas contas dele, nos Estados Unidos, ele estava a se referir aos Estados Unidos só conheceu, ou conhecia 40% dos pastores, daqueles que estão em púlpito, 40% é que já leram a Bíblia toda. De capa a capa. Sem desculpas. Sem saltar genealogias. Capa a capa. Capa a capa. 40%. Pá, e ele estava a dizer uma coisa que é muito certa. Imagina que tu és médico, por exemplo. Tu só vais ler 40% e vais operar. Isto é um bocado radical o que eu estou aqui a afirmar. Mas é verdade. Tu vais operar pessoas. Tu vais mexer no coração de uma criança e vais lá mexer e vais operar. 40% e o resto. E esta é a realidade. Ele é que disse, ele é que afirmou isso. Benny Hinn, vou dizer o nome que é para não dizerem que eu estou a inventar. Benny Hinn disse isto. Ok? Podem não gostar dele, há pessoas que não gostam, então há coisas que também não concordo com ele, mas foi uma afirmação dele. E esta é a tragédia. Na minha opinião, esta é a tragédia, meu. Esta é a tragédia. E tu estás a falar das pessoas que estão a assistir às pregações. Essas deviam, como aqueles irmãos de Bereia, que eles confrontaram Paulo. Eles foram ver as Escrituras se aquilo batia certo. E esse é que é o grande problema. Tu disseste, e muito bem, que as pessoas vivem no desconhecido. Ouvem, o pastor entrega. Eu não estou aqui a fazer nenhum, não estou a tirar fruta podre a ninguém, mas esta é uma constatação. As pessoas não leem a Bíblia. Já disse isto aqui tantas vezes e vou dizer sempre. O grande problema da igreja hoje é que não tem Bíblia. Não há Bíblia. Há igrejas, João. Em Portugal estás a falar de tristeza. Eu digo isto com tristeza. Há igrejas que já não há Bíblia. Há slideshow. Entendes? Há um pensamento de alguém. Não há Bíblia, meu. E isto é uma tragédia, meu. Porque nem em casa as pessoas leem e depois ainda pior. Os próprios
que estão nos púlpitos a lecionar não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, meu. Estás a ver? Preparam, isto foi dito por ele. Eles preparam, vão à Bíblia para preparar sermões. Vão buscar ao Google e cenas para preparar uma temática, uma exposição bíblica. Mas eles não leem a Bíblia. Estás a ver? Tu dizes assim a um irmão, ainda há dias falava isto com um jovem convertido, um irmão convertido. Ele dizia assim, pá, por onde é que eu começo? E tu dizes assim, começo por João, ou começo por Mateus. Mateus começa logo com a genealogia. Jesus, filho de Abraão. Jesus, filho de Davi. Espera aí. Então, mas Jesus é... Isto foi dito por ele. Pá, estou todo baralhado já. Então, mas Jesus é filho de Deus ou é filho de Davi? Ele não entende, meu. Ele não entende. Tu só vais entender o Novo Testamento quando tu leres o Antigo. Eu não estou a dizer para a pessoa não começar por Mateus, não é isso que eu estou a dizer. Mas como é que tu entendes o pensamento de Deus? Quando lês a Bíblia toda, man. Sem desculpas. Eu não estou a usar aqui o podcast para dizer isto, mas esta é a grande realidade. E vê tu isto. Ainda a semana passada ouvi um pregador dizer isto numa igreja. Vê tu isto. Quando Jesus fala na parábola do semeador, o que é que ele fala em relação aos planos do diabo? O diabo não fica incomodado se tu estás a ver um jogo de futebol ou se estás no Netflix. O diabo só fica incomodado contigo ou com qualquer um de nós aqui. É quando tu fazes isto, man. É quando tu puxas da tua Bíblia e abres a tua Bíblia e comes a tua Bíblia e lês a tua Bíblia e a Bíblia faz parte da tua vida. É isto que incomoda o diabo. O diabo é a única coisa que o diabo não quer que tu faças. É isto. É abrir a tua Bíblia. Porque aqui é que tu disseste e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está aqui. A verdade está na Bíblia. Não está na igreja ao domingo, man. A igreja ao domingo é uma bênção, é um complemento, é um momento maravilhoso. Mas a verdade está aqui. E nós, cristãos, estamos a falar dos muçulmanos, um puto com 12, 13 anos já leu o Corão todo. Ponto. E diz-me tu, quem é o cristão com 13 ou 15 ou 20 que leu a Bíblia toda de capa a capa? Contas pelos dedos de uma mão. E aqui é que está o problema. Está aqui um problema, João. E eu posso dizer isto porque eu ultimamente tenho conhecido algumas realidades e eu vejo isso, man. Os próprios líderes, eles sentem essa falta. O povo, as pessoas não têm Bíblia. As pessoas já não levam a Bíblia para a igreja, meu. Percebes? Eu não estou a dizer que eu não posso usar o telemóvel. Eu tenho aqui, abri a minha Bíblia aqui, ok? Mas quando eu me sento, quando eu paro no meu dia, eu paro e fecho a porta do meu quarto, como Jesus disse, eu não vou para o meu telemóvel, man. Eu não vou estar a ler a minha Bíblia e a responder a WhatsApps. Eu tenho que estar em reverência à palavra de Deus. Quando eu abro este livro, atenção, este livro está manchado de sangue. Muitas pessoas morreram para este livro estar aqui aberto na minha frente. E eu tenho que ter reverência porque é a palavra de Deus, não é a palavra de um homem. Isto é a palavra de Deus. E quando eu estou diante da palavra de Deus, eu tenho que estar em reverência, em temor. E como tu disseste, não sei nada. Ele é que sabe tudo, meu. Ele é que sabe tudo. Estás a ver? E tu dizeres que isto, como eu já ouvi, você tem a palavra de Deus na sua mão. Não, eu não concordo com isso. Porque se eu estiver aqui ou estiver numa PlayStation a jogar um jogo de carros, eu não estou com um Ferrari na mão. Não é um Ferrari. Eu não estou a dizer para as pessoas, atenção, não estou a dizer para não lerem, mas isto é a palavra de Deus. E aí está a faltar, meu. Tu estás a falar da igreja e estás a falar das pessoas em Portugal. Estou a falar disto porque esta é a realidade que eu conheço. Eu não conheço a Austrália. Mas a realidade que eu conheço, não são todas, graças a Deus. Muitos de nós estamos aqui sabem e testificaram daquilo que eu estou a dizer. Ok? Este é que é o grande problema. As pessoas não abrem mais a palavra de Deus em certos lugares, meu. E isto é assustador. É assustador. Porque é o que tu disseste. 100%. É muito fácil enganar pessoas que não conhecem a Bíblia. Agora tu vê isto. Se o diabo conhece a Bíblia,
melhor que qualquer um de nós. Ele citou a Bíblia para Jesus, meu, na tentação do deserto. Se o diabo enganou Adão e Eva no paraíso, não vai enganar a malta que não conhece a Bíblia, meu. Yeah. Não vai enganar a pessoa que não conhece as Escrituras. Claro que vai. Tu se sabem. pensares bem, e se formos ver pessoas que se desviaram da igreja, se perguntares a pessoa porque é que se desviou, é exatamente por causa disso. Yeah. Porque deixaram de ir à igreja, Chatearam. depois já não vão ler a palavra, e depois as outras ideias, diz-me com quem andas, dir-te a quem és, aquilo que tu deixas entrar no teu coração começa a ser realidade, e aquilo, eu acredito em Deus, mas não é bem assim, não é bem assado, porque deixam de ir à fonte de vida Tal e qual. e começam a interiorizar outras verdades, Yeah. e essas outras verdades começam a ser a realidade delas. Tal e qual. Aliás, há uma... Não vou por aí, mas, por exemplo, eu no meu... Quando eu fui fazer quando eu fui para a Austrália, um colégio bíblico, eu ficava chocado quando pessoas diziam que nunca leram a Bíblia. Então, mas isso não é normal. Yeah. Então, porquê é que estás aqui? Porquê é que quiseste vir para Havia pessoas que diziam, eu não estou a aprender nada. Então, mas tu estavas à espera de fazer o quê? De chegarem aqui e darem a papinha toda... Tu não estás a aprender nada, porquê? Havia pessoas, por exemplo, eu estava no curso de worship, os primeiros 3 anos fiz de um diploma, e eu estava mais virado para o worship, porque eu sou cantor. E houve muita gente que saiu do worship para o pastor. E eu perguntava-lhes, porquê é que vais sair? Porque eu não estou a receber nada, não estou a aprender nada novo. E eu perguntava, então, mas estás a ler a Bíblia? Estás a fazer... Porquê é que estás a dizer que não estás a receber nada? Pois. Se tu vais com essa mentalidade, não estás a receber nada neste aqui, não é porque vais mudar para pastor com umas outras disciplinas diferentes, vais começar a receber alguma coisa. Yeah. Porque o problema é que tu não estás a receber nada, não é por falta de recursos, Falta de matéria. falta de matéria, Yeah. é porque tu estás com o coração errado Yeah. naquilo que tu queres. Vais no outro, A queres ir partir para do outro momento que eu sentido. dizia isso, eles ficavam assim, Yeah. se calhar. Pá, e João, e para todos nós, estamos aqui todos juntos, e tu vê, isto é só outro exemplo, 1h30 a ver um jogo de bola, meu, e às vezes aquilo não interessa para nada e tu perdes, e tu, quer dizer, eles perdem, estás ali 1h30, alguma chatice. Pá, ver um filme de 3 horas, há malta que vê filmes de 3 horas, vê séries, pá, uns atrás dos outros, não há problema nenhum, vais buscar um geladinho ao frigorífico, depois bebes um cafezinho, sentas-te ali, ligas a lareira, maravilha. Agora vai lá ler a tua Bíblia, man. Vai lá ler a tua Bíblia, mete lá a ler a tua Bíblia, meu. E tu vais ver que começas a ficar desconfortável e começa-te a dar sono e começa-te a dar vontade de desistir e depois aparece uma parte que não é tão interessante e tu queres desistir. Isto não está a dizer nada, é o que tu estás a dizer. E atenção, não há nada contra ver Não, jogos de não, futebol. não, Eu sou não. benfiquista, Não. vejo Benfica. Mas, Pronto. mas olha, outra coisa que eu queria Mas falar... entendes? Estás a entender? Eu entendo. E Sim, tem meu. que ser falado e tem que ser... Tem que ser... Para já tem que partir de ti, tem que partir de nós, a vontade de Tem que querer ser, aprender. Mas atenção que a gente não estamos aqui a crucificar ninguém, Nada, se não leste a nada, Bíblia. nada. Eu até dou um conselho, estavas a dizer, começa por Mateus, eu não dou o conselho pelo Velho Testamento, porque pode haver coisas complicadas. Um bocado pesado. Eu aconselho começar pelo João, porque é um livro, para já não tem genealogia, vai logo direto ao assunto, que Jesus é o pão da vida e a palavra, mas é um livro que fala muito do amor de Deus. E aliás, ele dizia que ele era o discípulo amado, porque ele amava muito a Jesus. Então a perspectiva que ele tinha de Jesus é que ele amava-o muito, porque ele amava Jesus, então ele dizia que ele era o discípulo amado. E ler João é um bom princípio. Mas se tu nunca leste a Bíblia, não é para te sentires tipo, epá, meu Deus, o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Não, isto é um incentivo. Yeah. Porque hoje estás firme na fé e pode ser até uma coisa nova, ou já estás há muito tempo. Não interessa quem é que tu és, interessa quem tu podes ser. E o plano que Deus tem para ti só vai acontecer quando tu chegares a Ele. E Deus, melhor que ninguém, conhece-te a ti próprio. E se tu te queres conhecer mais de ti próprio, quando chegas ao pé dele vais ainda perceber mais. Aliás, eu antes de ser crente eu não era cantor. Hoje a música é uma coisa que para mim eu uso todos os dias para chegar-me perto de Deus. E há quem diga que a música é a oração as 2 vezes. E tu quando chegas perto dele vais aprender muito sobre ti. E eu queria
pegar neste ponto que é uma das coisas que me fez mais confusão ao estudar teologia, e eu fiquei, o bachelor, atenção, que é mais pesado, no sentido de aprendes ali mesmo o cru mais e a nu. fundo, né? E eu fiquei muito triste na altura, eu fiquei muito abalado com o facto do cristianismo ser uma religião com tantas ideologias diferentes, tantas igrejas diferentes. Se fosse ali à Rua do Benfica, é igrejas para todos os gostos, muda ali os nomes, e aqui em Portugal é isto, é aquilo. E nós, a cada um a defender a sua, aquela é que é boa, a outra é que é boa. O cristão devia ser conhecido por ser amor. Por exemplo, lá nas Fiji, quem for a uma ilha Fiji, pá, eles cantam muito. Cantam. Então, quando nós vamos lá, aquilo que nós percebemos dos Fiji é, pá, estes gajos são bué de bons cantores. O cristão devia ser conhecido como uma pessoa de amor, não uma pessoa de divisão. Yeah. E a gente fala dos católicos, por exemplo. Eu hoje tenho muito respeito pelos católicos, pelos ortodoxos, porque eu estive a aprender isso e tive que cruzar-me com pessoas diferentes para fazer vários essays e não sei o quê. E eu tenho muito respeito por eles. Muito. Claro. A gente fala, os santos, não pode orar a santos e não sei o quê. Tudo bem. Mas eu já ouvi muita gente boa que dá-te explicações bíblicas. Eu não estou aqui a defender que deves fazer isso ou não sei o quê. Eu estou a dizer-te que há uma razão pela qual eles fazem. Tem a ver com tradição ou tem a ver com... Não interessa. Mas nós perdemos muito... Isto para dizer o quê? Perdemos muito tempo a dizer que eles estão errados, que os outros estão certos e não sei o quê. E nós devíamos ser o oposto disto. Nós, a partir do momento que dizemos que somos cristãos, nós seguimos a Cristo. Cristo era judeu. Não era católico, não era ortodoxo, não era isto. Ele era judeu. Essa é a primeira. E com quem ele flechava muito era contra os fariseus. Que eram quem? Aqueles que sabiam tudo. Pá, isto é que é assim, tem que ser assado e não sei o quê, um bocadinho contra a lei. Mas nós estamos a tornar um bocadinho isso. Podemos não andar na lei ou não sei o quê, mas andamos no... vou dar este exemplo que é ridículo. Batizar a criança, coisa, está errado. Batizar o outro, está errado. Há uma história muito engraçada que é o Calvino, o Lutero e o Papa. Vamos pôr o Papa, que morrem e vão ao céu, não sei o quê, e entram um de cada vez. Vai o Papa, entra lá, entra assim uns 15 minutos e ele sai. Olha, Jesus tinha razão. Foi-se embora, não sei o quê. Veio o Lutero, não sei o quê. 1 hora, quase 3. Jesus sai, o Lutero sai. Olha, Jesus tinha razão. O calvinista vai lá para dentro, e atenção que isto não é nada contra os calvinistas, vai lá para dentro 1 dia, 3 dias, nisto sai Jesus. E diz, olha, o calvinista é que estava certo. Mas nós somos um bocadinho assim, vamos ser humildes. O facto de eu ser cristão não quer dizer que eu sou melhor que ninguém. Eu não me torno cristão para ser uma melhor pessoa, não sei o quê. Eu torno-me cristão para ser a versão mais próxima de Cristo. E Cristo era humilde, não levantava vozes, não guerreava, quando era preciso virava mesas, mas não apedrejava, não atirava a primeira pedra quando havia algum erro. As pessoas vinham, eu cumpro tudo, o que é que eu tenho que fazer mais? Ele falava, ele dizia a versão dele, mas não criticava ou não julgava ninguém no ponto de não podes mudar. Ele deu sempre uma saída a essa pessoa. Depois, a partir daí, ele é um cavalheiro. Nós começámos o podcast, tu disseste nisso. Deus é um cavalheiro, ele não obriga ninguém. Ele dava sempre a verdade. E nós, como cristãos, temos que dar a verdade, mas com amor. Hoje vemos a verdade com julgamento. Nós temos que ser humildes, temos que ser um espelho do que é o amor. As igrejas antigamente, eles davam... Era um sítio que aprendiam a palavra, mas as sinagogas, eles depois almoçavam juntos, traziam as pessoas, tinham comunhão todos juntos, e é isso que é ser igreja, ter comunhão, amar todos os outros. Não é porque o outro prefere dar o culto ao sábado à noite, ou o outro prefere dar o culto ao domingo. Isso não interessa. Nós não estamos aqui para dizer que somos melhores que ninguém. Aliás, pelo facto de eu não ser melhor que ninguém, é que estou na igreja e preciso de Jesus. E nós perdemos tanto isto. E eu já vi muita coisa, já estive na Austrália, já estive ali, acolá e não sei o quê. E eu digo-vos uma coisa, é triste ver cristão a guerrear contra cristão.
Epá, deixa-me só dizer isto. Eu falei nesta questão da leitura da Bíblia, não é para acusar ninguém. Não estou a dizer isso nesse sentido. Sim, mas é importante estarmos a falar sobre isto no sentido que, por exemplo, nós agora passámos o ano, não é? Estamos em 2025. Epá, e é aquela altura, é ali aquelas horitas, né? A malta no 31 de dezembro começa a dizer, não, amanhã vou deixar isto, vou mudar isto, vou deixar, vou emagrecer. No dia 1 de janeiro aí é só malta a correr e gajos a andarem para trás para a frente a suar. Chega ao dia 4 ou ao dia 5 já não se lembram de nada. Mas, para nós, eu estou a falar agora para nós, cristãos, crentes, não é? E aqueles, isto eu costumo usar esta palavra, wake up call, é um chamado à razão. Independentemente do que tu disseste, e muito certo, independentemente do nosso nível, se sabemos muito, se sabemos teologia, se sabemos o grego, o importante é nós tomarmos uma decisão. Isto é o que eu creio. É nós tomarmos uma decisão e fazermos um plano. Não é por ser início do ano. Eu vou fazer há tantos recursos, há tantos planos, há tanta forma de tu conseguires ler. Eu lembro-me, e deixa-me só dizer isto, eu lembro-me, a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu quando terminei, eu derramei-me completamente a chorar. Não foi não é um ato de conquista, não é isso. É porque finalmente eu tinha lido a palavra de Deus inteira. Eu não estou a dizer isto, a dizer, sou melhor. Não é nada disso. Foi algo que Deus falou diretamente ao meu coração e disse, tu tens que conhecer o meu pensamento. A única forma de nós conhecermos o pensamento de Deus é ler a Bíblia. Não há outra maneira. Não é através do profeta, não é através do pastor na igreja. Isso é o domingo, 2, 3 horas e depois. É a altura. Eu estou a dizer isto para todos que nos estão a ouvir, com muitos ou poucos anos de crentes. Nós temos que ler a Bíblia toda. Nem que seja uma vez, mas eu vou dizer uma coisa, também com grande convicção. Quando tu lês uma vez, tu nunca mais vais deixar de ter esse desejo. Quando tu lês, há um facto, João, há um facto e todos concordamos nele. A falta de fome é um sintoma de doença. Já pensaste nisso? Quando um bebê não come, é sinal que ele não está bem. Quando um adulto deixou de comer, o gajo não está bem. Ou está ansioso, ou está nervoso, ou tem uma doença. A falta de fome é o primeiro sinal de doença. E no que toca às coisas de Deus, é outro sinal. Quando eu não tenho fome, é um sinal de que eu estou doente espiritualmente. É um sinal que eu estou indiferente a Deus. Eu estou afastado. O meu principal recurso é este. Não é a igreja ao domingo, é este. Mas há aqui um segredo. Quando eu como, por exemplo, vamos comer um franguinho a seguir, um franguinho assado. A gente come e depois ficamos bem. Não estamos sempre a comer, não somos glutões. Não é? Depende. Ficamos saciados. Mas há aqui um facto em relação à Bíblia que é diferente. Quando tu mais comes, mais fome tu tens, man. Eu volto a dizer, eu desafio qualquer pessoa que leia, mas tem que ler com persistência. É como entrar no ginásio, pessoal. Tu não desistes no 3º, 4º dia. Tu vais sofrer ali aquelas dores e vais andar ali todo torcido, vais trabalhar cheio de dores, mas tu continuas. E vais. Chegas a um ano, tu vês o teu corpo a transformar. Se nós preservarmos na leitura desta palavra que é de Deus, mano, eu ouvia muito uma frase, alguém dizia muitas vezes assim, a minha vida mudou por causa disto, a minha vida mudou por causa da igreja, a minha vida mudou por causa disto, a minha vida mudou por causa do pastor. Não. A minha vida mudou por causa da Bíblia. Não acreditem em histórias da carochinha, pessoal. Não acreditem naquilo que vos dizem. A nossa vida muda com a Bíblia. Não há outra maneira. A gente pode andar aqui às voltas, como tu disseste, estamos aqui a falar em off, andamos aqui a vida toda à procura do segredo da vida e realizar o vazio. Não há forma, man. Só há uma maneira. Conhecendo Jesus Cristo. Não há hipótese. Houve um amigo meu que perguntou, não sei o quê, estávamos a falar daquelas cenas do início do ano e não sei o quê. Eu nunca faço isso. Chega, promessas e não sei o quê. A gente promete. Mas há malta que faz. Não vale, nada contra isso, mas houve um amigo meu que estava a dizer, eu
Ele não é crente, atenção, mas ele vem-me pedir conselhos. Pá, o que é que eu faço? Eu quero começar no ginásio, quero começar com isto e separar-me de alguns amigos que eles não são muito... são um bocadinho tóxicos para mim, não sei o quê. Que conselhos é que tens para mim? Não sejas tão duro para ti mesmo. O que é que isto quer dizer? Às vezes a gente põe, vamos começar o ginásio, não sei o quê. Não vai, deixa de ir. Desiste. És duro para ti próprio. Tens de dar a graça. Se Deus deu graça, porque é que tu não dás graça a ti próprio? Queres ler a Bíblia? Não é fácil. Não é. Mas pá, lê 5 minutos hoje. Lê um capítulozinho hoje. Lê tipo... Amanhã lês 2 versículos. O ginásio, eu sou atleta por acaso, gosto de futebol e isso, mas ginásio e eu, pá, é tipo... Sei lá. Mas eu inscrevi-me. No dia a seguir, eu já me conheço. No dia a seguir fui só 5 minutos, mas fui. Porque se eu não fosse, andava a pagar e não ia. Se não te obrigares a ir. Mas tens que ir. E isso tem muito a ver com o amor. A gente tem a ideia do amor do Hollywood. Pá, esquece isso. Às vezes pergunto, porque é que não tens namorada e não sei o quê? Pá, eu sei exatamente aquilo que eu quero. E o amor que a gente tem noção é completamente errado do amor que aquilo que é verdade. E o C.S. Lewis fala nisso. Há uma coisa que é estar em love e outra coisa é amar. Que são duas coisas. É tipo a paixão do início, quando começa a ter, por exemplo, um relacionamento, aquela paixão do início. Isso não é amor. Isso é um tipo de amor que tipo é necessário para vocês conhecerem aquela saciedade. Mas o amor é tu continuares quando tão mal, sentam-se, falam, a partir de uma adversidade vocês ficam melhores? Isso é que é amar, não é tipo, estou mal, divórcio. Que hoje em dia é assim, não, mas é. E hoje em dia, porque acaba de divórcios? Que tipo, vamos não sei o quê, juntamos, não sei o quê. Te corre mal, isto não está a dar, não nos amamos mais um ao outro. Pá, isso não é amor, isso é outra coisa qualquer. E o amar, em termos bíblicos, às vezes não vais querer ler a Bíblia. Às vezes há dias desses. Às vezes vem alguém ter contigo, pede-te um conselho, tu não sabes o que é que há de dizer. Tal e qual. E o meu pastor este domingo falou na igreja. O pastor Mário Rui. Song, sim, o pastor Mário Rui Boto falou hoje na igreja e disse mesmo: eu não sou ninguém melhor que tu que vou dizer que não tenho esse problema. Que eu tenho a resposta para tudo. Eu estou aqui para te apontar para Jesus. E nós não temos resposta para tudo. Claro. Mas é o facto de nós irmos pouco a pouco e sermos humildes e continuarmos a perseguir e saber que amar é quando estás na montanha e é quando estás no vale. Tem que ser nos dois, porque isso aí não é amor, isso aí é outra coisa qualquer. É interesse, é não sei o quê. E há pouco falámos eu até disse para me lembrares disso, quando fazemos boas coisas. Havia um amigo meu que me estava a perguntar, não acredito que esta enfermeira, ele teve no Covid e não sei o quê, tão boa pessoa, não acredito que ela não vai para o céu. É complicado, não sei a resposta para tudo, mas uma coisa eu sei, não é o facto de fazeres boas ações e seres boa pessoa que te leva ao céu. Sabes quem é que falou? Paulo falou disso. Muito sobre isso, o Danilo. Paulo fala sobre isso. Podes ser profeta, podes dar dinheiro aos pobres, comida, não sei o quê, mas se não tiveres amor, não és nada. Nada disso vale. E quem é o príncipe do amor? Senhor Jesus. Se não estiveres ligado à fonte, não és nada. Tu falaste, e nós estamos aqui a falar, é exatamente para exortar as pessoas, não é? Dizer assim, não leste a Bíblia, estás num púlpito e não conheces a Bíblia, não é acusatório. Nós não somos melhores que ninguém. Não somos melhores. A questão é que, a questão aqui é só uma, é como nós já conhecemos, aqueles que já conhecem, dizerem-te assim, tu não sabes o que é que estás a perder, É como aquela malta que vê um grande filme. Estás a ver? Imagina, tu viste a Forja. O Renato já viu a Forja. Eu ainda não vi, estou para ver, ainda não vi. Mas espera, ele que já viu, ele sabe o que está lá. Ele está-me a dizer, Otávio, tu tens que ver a Forja, Porque ele sabe. É a mesma coisa com a Bíblia. Tu tens que ler, Tu tens que ler, porque os teus olhos espirituais vão se abrir. Não é só aquilo que tu ouves ao domingo. Não é aquilo que tu vais... Depois há outro problema que é o YouTube, O YouTube não é pastor para ninguém. Percebes? O YouTube está cheio de profetas. Eu vou dizer isto outra vez. Está cheio de profetas. 2025 é só profetas. Vai isto, é aquilo, é o Covid, é isto. É só profetas. Eu só pergunto, eu meti-os todos assim, todos.
todos numa sala e dizia assim: onde é que vocês estavam quando foi o Covid em 2020? Ninguém, não houve nenhum profeta que previu o Covid e o encerramento dos aeroportos e tudo o que aconteceu. Ninguém sabia. Então agora é só profetas e a malta anda entretida com isso, meu. A malta quer sensacionalismo. Pá, deixa lá ver, os gajos metem aqueles thumbnails muito atrativos e tal, e tempestades, vem uma grande tempestade, a malta fica assustada, e agora isto e aquilo. Pessoal, Jesus foi muito claro. Nós temos que ouvir o que Jesus disse. Jesus falou, em Mateus 24, ele falou, os discípulos queriam saber, quais são os sinais da tua volta? E Jesus descreveu as guerras, rumores, está lá tudo. E ele disse, mas quando isso acontecer, não temam, olhem para cima. E é isso que nós temos que fazer, pessoal. Cristãos, nós não temos que ter medo do arrebatamento, não temos que ter medo da vinda do Senhor, porque Ele vem nos buscar. E Ele disse, quando isso começar a acontecer, as guerras, os rumores, olhem para Ele. Amém. Temos que estar com os olhos nele. Não é estar com os olhos nos profetas da desgraça. O YouTube está inundado disso. E há cristãos que simplesmente já perderam a paz. A paz, pessoal. A paz sobrenatural, que é a paz que vem de Deus, que só o Espírito Santo pode dar. Não é o YouTube que dá a paz a ninguém. Estás a perceber? E as pessoas já perderam a paz. As pessoas vão dormir e já estão inquietas. Têm medo. Medo do quê, meu? Mas medo do quê? Há outra coisa também importante, Pá, que é o facto de, quando o Covid veio, a internet começou a ser grande, e há igrejas que fazem isso, e acho muito bem, porque há pessoas que estão longe da igreja e não sei, começaram a ter cultos online, e pessoas, principalmente na Austrália, aconteceu muito isso. As pessoas começaram a não ir à igreja porque estão a ver online. Yeah. Há coisas que nós, como cristãos, temos que ser bem assente. É o facto de ler a palavra, é o facto de teres de ter um conselheiro espiritual, um pai espiritual, alguém que tu vais e pedes conselhos, porque a vida dá curvas e tu precisas de alguém para te acompanhar. A vida cristã é um rema, o outro rema, e estamos a puxar todos para o mesmo lado. E é ir à igreja, ter comunhão uns com os outros. Congregação. Tens que estar com pessoas que falam a mesma língua que tu. E há muita gente que está a pôr isso de parte, depois começam-se a afastar. Ir à igreja é importante, servir na igreja é importante. Atenção, não estou a dizer que tens que servir e fazer não sei o quê. Há pessoas que foram chamadas para ser pastores, há outros que foram chamados para ser economista, mas são crentes na mesma, cada um tem o seu chamado para levar o evangelho onde tem que ser levado. O pastor não consegue ir ao escritório do economista falar sobre Jesus. Sim. Mas o economista consegue estar no escritório dele e chamar pessoas para a igreja. E aí o pastor aponta para Jesus, e depois aí o Espírito Santo entra ou não no coração dessa pessoa, se ela deixar entrar. E é teres alguém a quem tu confessas os teus pecados. Pode ser isso o é muito teu... importante, meu. Isso é tudo importante. Isso é muito importante. Ler a Bíblia, ir à igreja, um pai espiritual e alguém que tu possas ser sincero e contar os teus pecados. Aliás, se fôssemos, vou pegar neste tópico, pornografia. Já falámos aqui de pornografia. Eu por acaso vou pegar nesse tópico. Se tu tiveres problemas de pornografia, como é que tu consegues lidar melhor com isso? Eu estou a falar de pornografia, mas eu podia falar uma outra coisa qualquer. Álcool, drogas, sei lá, tabaco. E isso tudo. Não é só o pior, há muitos outros pecados. Se eu pegar nisso, que é para ser mais fácil, a melhor forma de tu saís disso é quando estás a alguém que estás com esse problema. E se essa pessoa te amar, não te vai julgar, não te vai condenar, vai te ajudar e amar. Sem dúvida. E é esse amor. Há muita gente que não vai à igreja porque pensa que Deus não o ama. Porquê? Porque sabem que estão... falámos em off que nós temos o conhecimento de nós próprios que ninguém tem de ninguém, né? E achamos que aquilo que nós fizemos é horrível e Deus não vai perdoar. Teres alguém com quem tu podes contar tudo é alguém que tu podes confiar e amar. Atenção, não contes a tua vida a toda a gente, não é? Pois. Mas é alguém que tu sabes que não vai contar a toda a gente, e é importante para tu estares livre. Isso é muito importante, meu. E é isso que é ser cristão, é essas bases todas juntos, tudo junto. E antigamente, nós falámos aqui há pouco, nos primeiros passos que a igreja deu, não havia o Novo Testamento, havia a Tora que eles liam, mas não havia a palavra. Eles tinham que se agarrar uns aos outros. Eles passavam os dias todos na igreja.
Juntos, a fazer comunhão. A comunhão que nós temos hoje em dia, uma vez por mês, ou dependendo da igreja onde estás, não interessa, aquilo era todos os dias. Sim, sim. E hoje em dia damos o pão como uma coisa certa. Na altura, aliás, Paulo falava sempre nas cartas deles que Jerusalém, a igreja de Jerusalém estava a passar por um mau bocado. Eles davam dinheiro à igreja de Jerusalém. Coríntios davam dinheiro. E é super importante entendermos que ser cristão não é dizer: olha, eu sou crente, olha, eu sou isto. Ser cristão é amar as pessoas sem apontar dedos e a ir à igreja, ter comunhão, servir, estarmos com os outros e não ter problemas de não saber tudo, mas sabe o suficiente. E é daí que vem a alegria de Deus, aquela alegria inexplicável. E tu lês a Bíblia e vais à igreja ao Connect Group, é pá, esta revelação que Deus Connect me deu. Group, esta é nova, da minha mas igreja. é boa. É pá, é Connect ou ligação, Yeah. o que quiser chamar. É pá, vais lá, é pá, o Renato, nem sabes o que é que Deus falou comigo nesta passagem, e não sabes o que é que me aconteceu no outro dia, e é isto que alimenta a nossa fé. Aquilo que aconteceu na tua vida vai alimentar, é pá, se é possível contigo, vai acontecer comigo. Por isso é que é importante a gente, quando dá um milagre, conta ao pastor, conta a quem, ao teu líder mais próximo, não interessa, mas aos teus amigos. E é aquela coisa, o novo crente é o melhor que tu tens para pregar, porque ele não tem problemas nenhum, que é aquele primeiro amor que tu ganhas e tu não tens vergonha nenhuma. Pá, chegas ali, pá, nem quer saber se tu vais gostar de mim ou não. Fala, porque é aquela. E tu só vais ter isso, continuas com esse teu primeiro amor, se andares agarrado à árvore da vida, que é Jesus. E o que é andar com Jesus? As pessoas falam: andas com Jesus. O que é isso? É ler a palavra, é ir à igreja, é ter pessoas de confiança com quem tu podes partilhar, chorar, sorrir, ver filmes de 3 horas, ler a palavra em 3 horas. Não interessa. É amar a pessoa. E se alguém cair, pá, levanta-o. Porque tu amanhã podes ser tu a cair. E é por isso, olha, quando acontece coisas com alguém, eu digo sempre assim: eu não vou falar mal, porque eu já me apanhei a falar mal de pessoas e a seguir estava a fazer o mesmo. Aliás, houve uma altura que eu estava a dizer: eu não consigo entender como é que estas pessoas estão afastadas de Deus e não sei o quê. Até o momento em que eu me afastei de Deus e eu vi: ei, isto é bué da fácil. Já estou no mesmo barco. Isto é bué da fácil. Tu ias a falar, mano. E aqui dizer umas cenas. Eu concordo basicamente com aquilo que vocês estavam aí a dizer. Mas vou bater um bocadinho outra vez aqui na tecla que o Otávio estava a bater da Bíblia, porque assim, eu concordo que a comunhão é muito importante e pode nos levar a outro patamar espiritualmente, quando tu compartilhas a experiência, quando tu te abres com os teus irmãos. Também. Só que tudo começa na Bíblia. Porque se tu pegares numa Bíblia e que vais de avião, mandas a Bíblia para uma ilha deserta, daqui a 10 anos tens lá uma igreja. Com sorte, se calhar tens duas uma diferente da outra, não é? Mas tens lá, de certeza que vais ter. Porque tudo começa na Bíblia. E eu não sou crente, também não gosto muito de usar a palavra crente, mas não sou crente há muito tempo, há 2 anos. Mas no início eu vivi um bocadinho o oposto, que era muita igreja e pouca Bíblia. E assim, é fixe, né? Daste com o pessoal, ouves. Cena social. Mas tu não ouves da boca do autor, tu ouves por outros. Não sei se vocês estão a perceber. Estou a entender. E isto vem ao encontro de uma coisa que eu ouvi na net, eu acho que já disse aqui uma vez isto, mas vou voltar a repetir, uma frase que é: a Bíblia é o único livro que o autor lê contigo. Ou seja, mais nenhum livro o autor se senta contigo ou está contigo quando tu estás a ler. A Bíblia é o único livro que isso acontece. Ou seja, eu prefiro, eu não estou a dizer para as pessoas não irem à igreja, longe de mim. Nada disso, ninguém está a dizer isso. Mas eu, atualmente, eu já disse aqui também, não estou em nenhuma igreja, faz falta, mas eu prefiro, como eu estou hoje, leio muito mais a Bíblia do que quando estava na igreja e não lia. Portanto, mas lá está. Mas é como estás a dizer: número 1, Bíblia. Número 2, Bíblia, número 1. Número 2, ir conviver com os irmãos, comunhão. A ceia é muito importante. Tomar a ceia com os irmãos. É importante ter aquela balança.
Porque depois tens outros que é só Bíblia, 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 afastam-se tudo, vais querer falar com alguém que não é crente, não tens tópico. Por exemplo, Paulo, os livros dele, eu gostei muito do livro de Coríntios, que é um livro muito rico porque temos muita informação sobre Coríntios, também temos de Roma e não sei o quê. Mas entender o contexto de Coríntios, acho que é nesse livro que ele fala muito sobre a carne que se pode comer. Por exemplo, há uns exemplos, ele fala sobre a carne que uns podiam comer, outros não queriam, porque a carne na altura era sempre sacrificada para algum deus. Haviam irmãos que tinham problemas com isso, outros que não. Mas ele sabia o que é que eles estavam a falar. Ou seja, isto para dizer o quê? É importante tu leres a Bíblia, mas é importante também veres onde é que estás e à tua volta, porque senão o que acontece é, lês a Bíblia, depois ficas sem... lá está, é a balança, tens de ter aquela balança, e é importante, não estou a dizer que não deves ler a Bíblia, tens que ler a Bíblia, isso é ponto assente, já discutimos isto, mas também tens que saber o que é que se passa à tua volta para poder chegar a pessoas que nunca leram a Bíblia. Há um saying que fala muito, que é assim: tu vais ser a Bíblia que muita gente vai ler, é a única Bíblia que muita gente vai ler. Isso é verdade. Imagina, eu percebo isso, só que, por exemplo, eu vou-te dar aqui a minha experiência, que era, ou seja, eu comecei na igreja, eu li a Bíblia, não é? Tinha a minha interpretação. Não é que a Bíblia tenha uma interpretação, não tem interpretação, o que está lá é o que está lá e ponto. Mas aquilo que eu entendia do que estava escrito, só que eu, como me sentia ainda com um pouco knowledge, eu chegava à igreja ao domingo e se falassem daquilo que eu li com uma opinião diferente, eu já... Não sei se estou-me a... Ou seja, eu mudava a minha opinião porque... não, que ele sabe, ele leu. Ou seja, eu tinha pouca bagagem e ia para um sítio... Pois. Onde também não te fornecia... Não era isso. Ou seja, a culpa não estava na igreja. A culpa não é da igreja. A culpa era, ou seja, eu ia a um sítio onde as pessoas tinham mais conhecimento do que eu. Ok. E, ou seja, eu... Não conseguias acompanhar. Não conseguia acompanhar, era... Não, ele lia a Bíblia de uma maneira e aquilo que as pessoas falavam mudava a tua ideia. Eu não conseguia ler a Bíblia da minha forma. Eu lia a Bíblia pelo ponto de vista dos outros. Exatamente. Sim, esse é outro perigo. Mas isso foi o que eu falei há bocado. Tens que fazer, hoje em dia tens muitas formas de tu conseguir ter backups, ou seja, referências, tens livros que fizeram exegeses, que explicam, livros que são comentários à Bíblia, e tu tens muita coisa. Por exemplo, a Bíblia é a palavra viva de Deus, quer dizer que um versículo pode ter vários significados, mas é assim, o contexto histórico e o contexto literal daquilo é só um. E é aí que não podemos fugir muito, e é por causa disso depois também temos igrejas diferentes que acreditam não sei o quê, e temos de ter esse cuidado, não é? Mas eu percebo o que é que estás a dizer. A gente estava aqui agora muito mais tempo, isso não há dúvida. Este assunto é um assunto muito apelativo. A questão, na minha perspectiva, é assim: a primeira coisa, ele disse uma coisa que faz toda a diferença. Nós temos o autor, digamos, ele é como se quando a gente abre a Bíblia, eu vejo assim, é a interpretação que eu faço. Quando eu abro a minha Bíblia, Deus está a abrir a boca dele para mim, para nós. Ele está a falar connosco. E ele está aqui, não é? Está presencial. Mas há uma coisa que a gente nunca pode esquecer, não é? Porque eu posso ler a Bíblia numa ótica de historiador. Eu preciso do Espírito Santo, porque durante muito tempo eu posso ler a Bíblia, mas eu não tenho a revelação. É a letra. E é o que o apóstolo Paulo diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, o próprio Espírito... A espada de dois gumes. Exatamente, mas é isso que eu entendo o que ele está a dizer, porque... Isto é muito pessoal num sentido, porque eu tive o meu tempo de caverna, eu não sei se consigo explicar. É aquele tempo em que tu queres fechar para tudo e queres fechar na caverna com a Bíblia. É o tempo do deserto. Eu estou deserto, mas tu já estás a acionar o primeiro princípio, procura. Eu estou à procura. E quando nós entramos nesse processo de procura, ele vai-te responder. Podes não ter respostas todas, não temos. Ainda não temos, não é? Mas uma coisa é certa, eu já acionei o primeiro princípio, procura. E quando eu aciono esse princípio, eu posso não perceber nada de grego, posso não perceber nada de hebraico, mas certamente, Deus vai-me revelar muita coisa. E depois é a tal cena. Tu lês Coríntios, estás a falar de Coríntios. Tu lês, por exemplo, o Novo Testamento. Vou ler o Novo Testamento.
seguido. Eu leio outra vez, acabo em Apocalipse, começo outra vez em Mateus. Nunca é igual. O maravilhoso da palavra de Deus é isso. Epá, eu chego a esta conclusão. Mas eu já tinha lido Mateus outra vez e agora estou a ver aqui uma coisa nova. O que é isto? Está aqui algo. Porquê? Porque o Espírito Santo vivifica a palavra e para o teu momento. Tu podes estar a passar numa situação da tua vida. Por exemplo, podes estar com problemas, com falta de confiança na tua salvação. Será que sou salvo? Não sou. E naquele momento, o Espírito Santo é tipo um follow spot. Pau! Aquilo tem um impacto muito grande. Para a minha mulher, eu estou a falar com a minha mulher, olha, estás a ver isto? Não estou a perceber, amor, mas para ti tem. Porque o Espírito Santo, que é o autor, ele é que é o autor, ele vivifica aquilo no teu coração. E isso é que é importante. E nós estamos a falar aqui nisto, porque isto é que é importante para o pessoal. Porque o pessoal tem que procurar a Deus. Nós temos que buscar a Deus. Não é? Isto é um ponto essencial. Olha, antes que me esqueça, nós estávamos a falar dos pontos essenciais de ser crente e por acaso estamos a esquecer de um muito importante, que é a oração. E essa é outra coisa que também, por exemplo, ler a Bíblia é muito bom, mas orar, se nós formos ver Jesus muitas vezes saía das multidões e ia ter com Deus, não levava a Bíblia. Era a oração. E por acaso o C.S. Lewis faz um ponto muito engraçado sobre isso e bonito, que é quando tu oras, tu tens aquele momento em que misturas, não é um momento zen e não sei o quê, não, é um momento em que tu misturas o mundo natural com o mundo sobrenatural. Quando tu oras, o Espírito Santo aciona aquele clique que tu entras no âmbito espiritual. E depois a gente podia aprofundar isso muitas vezes, mas Jesus, nós devemos olhar sempre para Jesus para muitos exemplos, e a oração é uma coisa muito importante. Nós devemos orar pelos líderes da nossa igreja, os pastores são muito atacados, pelos nossos amigos e pela nossa vida. Ainda no outro dia falava... Desculpa. Mais uma vez eu digo, eu acho que como a comunhão, eu acho que a oração são tudo uma consequência de quem lê a Bíblia. Quem não lê a Bíblia pode orar, sim, mas não é assíduo. Mas lá está, é a balança. Tu começas a ter aquela cena, tudo é importante para ti. Mas lá está, tu há bocado disseste que Jesus era a fonte, não é? E a única fonte que nós temos é lendo. Ou seja, ali é a única. Ou seja, ele não ouves a voz, mas ele disse aquilo. Aquilo está lá, é a palavra dele. E aquilo é a fonte. Estás a perceber? Ou seja, tudo vem da fonte. Tudo. A água vem da fonte, né? Toda a água vem de uma fonte. Ou seja, é uma consequência natural. Ou seja, tu lês, não é? Ou seja, tu bebes a palavra de Deus, não é? E depois tens vontade de orar, tu tens vontade de cantar, tu tens vontade de estar com os irmãos. Man, se tu não bebes aquela água, tu não bebes daqueles nutrientes. Por exemplo, ele agora estava aqui a falar de uma questão que eu acho bastante engraçada. Num sentido é engraçado, porque isto é a leitura que eu faço, pode não ser a vossa. Hoje há uma situação muito recorrente que a malta vai para o monte. Não sei se lá na Austrália é igual. Já ouvi falar, não. A malta pega em grupos e vão grupos. Sobem para o monte, arranjam um monte. Eu não estou a dizer que não estou contra, eu ainda nunca fui, já me convidaram, mas ainda não fui. Mas a malta vai para o monte, não é? Sobem para o monte e depois descem o monte e não sei o quê, na busca de Deus, não é? E estão lá em comunhão e oram e jejum, tudo certo. Mas as pessoas, isto é a minha leitura, as pessoas têm que perceber porque é que Jesus ia para o monte. Jesus passava madrugadas inteiras, não é? A gente lê isso nos Evangelhos, porque ele se isolava da malta. O tal momento, né? O tal momento de caverna, entre aspas. E esse momento chega para todos nós. E tem que chegar. Estás a ver? É a mesma coisa com o jejum, por exemplo, que também não é nada agradável. Mesmo. Mas tu só entendes quando tu estás lá. Não vale a pena estar aqui a explicar que o jejum é isto ou que é aquilo. Isso é outro essencial da Estás a ver? cristianismo. Mas é daquelas coisas que já ninguém fala também. Nas igrejas tu não vês ninguém. Vês a malta falar pronto, isso é lícito. Instagram e não sei o quê. Instagrams menos Filhos do Trovão, para quem estiver interessado, está aí 2 vídeos sobre os... eu não acho nada contra fazer coisas de Instagram, mas isso é um propósito. Jejum é
literalmente a tua carne fraca e o espírito mais forte. Exatamente. E foi esse jejum que Jesus teve. Jesus não tinha um jejum de redes sociais na altura. Pois, a malta mistura um bocado. Mas- Vou fazer jejum de... Mas nada disso, contra isso, e acho que é um propósito. Se tens problemas com isso, acho que não tem nada contra. yeah. Eu queria só acabar com uma coisa que acho muito importante pensarmos sobre isso. E depois podes pegar nisso e a tua ideia. A gente fala tipo, igrejas diferentes e não sei o quê, não sei o que mais. Eu sou apologista que é preciso igrejas diferentes. Yeah. E isto porquê? Jesus não chamou um discípulo. Chamou 12 discípulos. Porquê? Porque um era bom com contas, o outro era bom a escrever, o outro era bom a pescar peixe, mas depois Deus fez a pescador de pessoas. E todas as pessoas são importantes. Por isso é que eram 12, não eram um. E nós, em vez de estarmos a ver a diferença como uma coisa má, é começarmos a ver a diferença como uma bênção. Porque onde eu chego, tu não chegas. Tu não há forma nenhuma de tu falares a alguém de Jesus na Austrália. Não consegues. Por acaso podes falar em inglês. Mas imagina, nenhum australiano consegue chegar aqui e falar sobre Deus se ele não falar português. Pode tentar, e com gestos, Sim, Jesus, mas não dá. A diferença não é uma curse, Não é um problema. Não é um problema. É. A diferença Pode é ser uma bênção. Pode ser uma bênção. Yeah. E aliás, Paulo fala disso em umas cartas que um é uma mão, o outro é o braço, Yeah. e em vez de andarmos a querer crescer a mão, a crescer a cabeça não quer Jesus, a mão a crescer o pé e não sei o quê, não, pá, és uma mão. Sem dúvida. Sem dúvida. E eu queria deixar esse desafio às pessoas. E tu vê, agora que falas disso, e tu vê que Deus está a mover as coisas de uma maneira em que tu vês pessoas completamente improváveis, pessoas completamente diferentes, diria eu. Ou seja, aquele conceito de, não diria de igreja, mas aquele conceito old school, aquela conduta, entendes aquilo que eu quero dizer? Que as pessoas acham que tem que ser sempre por aquela via. Estás a ver? Os antigos, os mais antigos. Não, tem que ser assim. Tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que fazer o curso, tem que estar não sei quanto tempo, e e que é assim é que vai funcionar. E depois Deus vem e pega numa pessoa que ninguém conhece de lado nenhum, um gajo todo tatuado, um ex-presidiário, e ele começa a pregar o evangelho na rua, e começa a curar os enfermos, e começa a expulsar demónios, e a malta pergunta assim, onde é que ele estudou? Não estudou. Deus pegou e usou. E é isto que tu estás a dizer. Não é pela tua força. Exatamente. Mas E é tu isto é fazes. que a malta... Começamos na caixinha. E esse é o problema. Nós colocamos Deus numa caixinha, muitas vezes. Que tem que ser assim. Se não tiver um curso já não funciona. Se não tiver não sei o que já não funciona. E vem Deus e pega e faz. Espera aí que eu vou fazer aqui com este. Para mostrar que não são vocês que fazem. E a malta, nós nunca mais aprendemos isto. Nós, os humanos, achamos que as coisas têm que ser feitas naquele modus operandi e Deus faz de outra maneira. No mundo tens um problema, vais ao psiquiatra, ao psicólogo, os teus familiares ajudam, outros ou não. Na igreja devia ser, tu tens um problema, eu não sei o que é ter o problema que tu tens, mas eu sei chorar contigo, sei que sofrer contigo, sei orar, sei caminhar ao teu lado. É isso. E deixa-me só finalizar a dizer isto. Um dos segredos que eu aprendi nos últimos tempos, ainda não 15 dias atrás funcionou novamente. São raras as pessoas que negam uma oração. É verdade. Eu tenho um amigo de infância que ele está, a cabeça está mergulhada em muita coisa, muitos livros, muita coisa. E ele fala comigo da Bíblia, eu falo com ele da Bíblia. E um dia deste eu disse-lhe assim, mano, posso orar por ti? E ele, claro, nós somos amigos desde miúdos, ora por mim. Eu orei por ele. Eu não sei o que é que vai acontecer, não sei o que é que aconteceu naquele momento. Ele disse-me assim, nunca ninguém fez isto por mim. Eu não estou a dizer isto, não sou diferente de nenhum de nós aqui, mas é uma das abordagens, a malta anda à procura de estudos e de cursos, e ter isto e ter aquilo, e ter mostrar poder, as mãos cheias de fogo, aí vou curar este e o outro. Ora para as pessoas,
Chega ao pé de uma pessoa que tu vês que está a sofrer e diz: eu posso orar por ti. Há uma conexão direta de Deus. A conexão é feita através de nós. É simples, é só fazer uma oração. Pai, eu peço por esta pessoa, eu peço, Senhor, que tu ilumines o coração deste jovem. Ajuda-o, Senhor, como me ajudaste a mim. É tão simples, man. Estás a ver? E é este, eu acho que é O este. cristianismo é simples, palavra. e a gente complica. Oh, Renato, esta é para ti. Eu disse que não ia falar sobre isto. Eu acabei os meus estudos agora e eu tenho no meu coração, por acaso, a criar um canal no YouTube, mais um, Boa. mas de estudo bíblico. Uau. Portanto, tu vais ser o meu primeiro subscritor. Já está subscrito. Já está. Ele não existe, mas ele já vai lá meter o Já está sininho. subscrito. Mas é isso, não existe, malta, não andei à procura. É isso, é como estamos a Mas dizer. isso- No, mas- no mundo espiritual já existe. É verdade, no tempo de Deus já está criado. Epá, Mas é isso, mas é muito isso. bom. É isso que nós Yeah. precisamos, Então, man. É isso, vá. Vai em frente e tudo que nós pudermos ajudar, Claro que sim. conta aí com a malta. Estamos aí, Estamos como aí diz para o- ti. Vamos Nossa, continuar estamos juntos aí. e misturados, como diz o outro. Estamos aí. João, Conde, Muito dei um obrigado, bacalhau. pá. Este é de borla. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado, E que Deus continue a usar a tua vida. Isto é um tópico que a gente pode falar. Yeah. É A Austrália, riquíssimo, a Austrália nunca mais vai ser a mesma. Ah, Yeah. Pá, um português, mano. Ainda há pouco Um estávamos a tuga. falar das caravelas yeah. e dos descobrimentos. Pá, um português. Eu não fui de barco, fui de avião, mas Glória a Deus Mas é pela tua isso. vida. Muito obrigado e que Deus continue a abençoar. obrigado eu, foi um prazer. A próxima vez que vieres tens que cantar umas músicas para a gente. Para a gente não, para as pessoas. Combinadíssimo. Yeah. Obrigado. Obrigado. E é isso, pessoal. Foi mais um episódio. Deixar aqui o agradecimento ao João, grande convidado. Pessoal, se gostam do projeto, apoiem-nos. Metam o likezinho, subscrevam. Eu, por acaso, no início do vídeo, eu estava assim um bocadinho mais calado, porque eu agora vou contar. Eu estava a pensar se contava ou se não contava, mas vou contar, que é engraçado. Eu hoje vinha aqui ao podcast e ia falar com o Otávio em privado, ia ter uma conversa com ele. Pá, ia dizer, pá, estou aí com um desafio. Tenho um colega, pá, ele cresceu na igreja, mas zangou-se e tal, não sei o quê, pá, como é que eu chego ao coração Como é que do eu vou chaval? desatar isto? Pá, e depois senta-se aqui o João e tal, e a conversa basicamente é essa. Ou seja, responderam-me aqui à minha dúvida, que eu te ia perguntar em privado para me dares uma ajuda. E foi o episódio em si, foi a resposta Foi a resposta. àquilo. Eu até tinha dito ao rapaz, pá, quando quiseres lá ir ver, não sei o quê, podes ir. Pá, o chaval cresceu na igreja, canta, pá, tem uma voz, meu, o miúdo, Maravilhoso. pá, canta muito bem. Pá, pronto, e olha, deram uma ajuda que eu estava a procurar, obrigado. Deus faz assim. Deus faz assim. Yeah, Deus faz yeah, assim. Yeah. Pessoal, se tiverem essa dúvida que eu tinha, está aqui o episódio também para esclarecer. E é isso, pessoal, até ao próximo Yeah. episódio e até à próxima. Yeah. Obrigadão.